Olá, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ananias Andrade, moro em São Bernardo do Campo e não poderia falar de outra coisa nesse momento senão da saída do anúncio feito pela Ford Caminhões da desativação do Parque Fabril em São Bernardo do Campo, que muito deve preocupar toda a população, todos os 756 mil habitantes da cidade de São Bernardo. Para a gente entender o que significa isso, a saída da Ford de São Bernardo não diz apenas respeito à perda de 2.800 empregos diretos. Diz respeito à perda de empregos em pelo menos 20 setores outros que fazem parte da cadeia de fornecimento e prestação de serviço para a Ford. Então a gente está falando desde autopeças até restaurantes. Mas a gente não está falando só disso também. E eu gostaria de fazer você refletir, você que é um profissional liberal, que às vezes trabalha como designer na cidade, trabalha como na área de TI, você que é um profissional liberal, um advogado, um médico, um dentista. Olha só, a retirada de uma fábrica dessa dimensão, de São Bernardo do Campo, é a retirada de uma produção de riqueza, de algo que gera valor para o nosso município e paga salários de qualidade hoje. Esse parque e a cadeia de fornecimento desse Parque Fabril sendo desativado significa a redução da massa salarial na nossa região. Isso tem impacto direto sobre os seus ganhos, sobre aqueles que têm acesso, por exemplo, a convênio médico e pode pagar pelas suas consultas, sobre aqueles que têm acesso, por exemplo, a um tratamento dentário e pode pagar pelo valor do seu tratamento, sobre aqueles que têm processos e que acionam a justiça e pode pagar pelos seus custos, os seus honorários enquanto advogado. Para você aí que presta serviço para profissionais liberais e que vai ver esses sujeitos ganhando menos e, portanto, vai cobrar menos ainda, se for um social media, se for um publicitário, um comunicador, diversos setores, por exemplo. Para você que é jornalista em São Bernardo, que é jornalista ali na região do ABC, e sabe que a redução de uma riqueza na nossa região significa que tem impacto direto no potencial de mídia das agências de comunicação, dos veículos de comunicação da nossa região. Então o que a gente está falando é de algo muito sério que está acontecendo. E o que mais me deixa passado com essa situação é ver a reação de pessoas como o prefeito de São Bernardo, que diz que não pode fazer nada, que só se diz estarrecido pela situação. Mas não, ele pode usar o Senforp da cidade, aquele grande anfiteatro que existe no bairro da Assunção, chamar uma conferência como já aconteceu em outros momentos no município, para chamar a atenção do poder público, porque afinal de contas ele apoiou a eleição do Jair Bolsonaro e por consequência a eleição do ministro, né? Vamos dizer, porque praticamente os dois foram eleitos juntos ali, já que a pré-condição para ele, enquanto presidente que diz que não entende nada de economia, era ele apontar um homem forte da economia e infelizmente um neoliberal, que não vai fazer nada a respeito desse assunto exatamente por ser um neoliberal e estar ligado ao centro do econômico financeiro mundial, que pensa que uma empresa deve procurar a região mais lucrativa para ela instalar os seus negócios, onde ela tenha menor custo. Acontece que, e aí eu vou dizer que tem o que fazer, um país como o Brasil, com a força que o Brasil tem como barganhar como empresa como a Ford. É a gente ter um governo que tenha posições firmes e tenha uma outra lógica, uma outra visão sobre essa situação. Que chegue para a Ford e coloque os pingos nos is, como deve ser feito, dizendo para a Ford: Ford, você esteve instalado desde a década de 50 num país que é uma das maiores economias do mundo, com uma das maiores populações do planeta. Nós estamos falando hoje de um país com 207 milhões de habitantes, de um país com uma extensão de um continente com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de extensão, com pelo menos 1 milhão e 800 quilômetros de rodovia. A gente está falando da 8ª economia do planeta Terra. E aí nesse país,
com mais de 1.800.000 quilômetros de rodovia, que circula 60% das mercadorias produzidas, importadas e exportadas nesse país. E para a região também do Mercosul, para toda a América do Sul. Então nós podemos fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer é dizer para a Ford, diante disso, Ford, se você não quiser produzir em São Bernardo do Campo, se você quer destruir parte da economia da cidade de São Bernardo, da região do ABC, do estado de São Paulo, então você vai perder acesso ao mercado, a este mercado, acesso ao mercado brasileiro de caminhões. Então, não venha me dizer que não tenho o que fazer. Tenho o que fazer. Tem que barganhar e colocar os pontos nos is. Se a Ford quiser sair de São Bernardo do Campo, ela deve perder acesso ao mercado nacional de caminhões. E é isso que deve ser falado para toda a população. É esse o apelo que eu faço para que todo mundo faça chegar aos ouvidos das autoridades e cobre deles a posição que eles têm que tomar nesse momento. Obrigar a Ford a arcar com as consequências das suas decisões. Se ela achar que mesmo assim, e eu duvido que isso aconteça, se ela achar que mesmo assim vale a pena sair da 9ª ou da 8ª economia mundial, de um país que transporta todos os seus produtos praticamente sobre os pneus de um caminhão, aí ela vai pagar o preço. Então eu chamo a atenção de vocês porque não é fácil, não é brincadeira o que a gente está vivendo. O ano retrasado a gente viu o Michel Temer, aquele sujeito nojento que hoje está por aí, parece que sumiu do planeta Terra. Ele aprovou uma reforma trabalhista que retirava direito dos trabalhadores, dizendo que isso geraria mais emprego. Aliás, contou com o apoio do Bolsonaro, da família Bolsonaro, que votou a favor dessa reforma trabalhista que tirava direito dos trabalhadores. E que agora o que a gente está vendo é que nem aumentou a quantidade de empregos, que reduziu a qualidade dos empregos, que tem reduzido a renda da população brasileira e que não tem garantido que as empresas permanecessem no Brasil. Então, a gente tem o que fazer, é cobrar do governo brasileiro que tome uma postura frente à Ford e exigir, nós da cidade de São Bernardo, nós da região do ABC, exigir que o governo diga para a Ford que se eles quiserem sair do Brasil, eles podem sair, podem desativar o Parque Fabril de São Bernardo do Campo, mas eles vão perder acesso ao mercado brasileiro de automotores, de caminhões. Vamos fazer essa ideia chegar até eles, galera. Um grande abraço aí, produzam os seus materiais de comunicação, mas faça essa ideia chegar até eles, porque tem o que fazer. A gente só não pode ficar de braço cruzado e assistindo eles fazendo um carnaval com a vida da gente.